do versículo 6 até o versículo 26, Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 26. A palavra de Deus diz: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom ter a Tua palavra para o nosso alimento, Senhor. Ela é o verdadeiro alimento que sustenta, que direciona, que muda a prática da nossa vida, Pai. Como dissemos, não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes daquilo que vamos ouvir. E te pedimos essa noite, fala ao nosso coração, nos ensina a viver, nos ensina a agir de acordo com os preceitos da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu seja capaz de ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Que barreiras sejam quebradas, que o entendimento seja aberto para que o Teu povo possa entender e ouvir a Tua voz essa noite. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto da passagem da vida de Paulo, de Silas, dois homens de Deus fazendo a obra de Deus, narrando um episódio de uma viagem que eles fizeram
para pregar o Evangelho, coisas que aconteceram, bênçãos, pessoas se convertendo, mas também adversidades, problemas, foram presos, foram açoitados, tudo isso está aqui nessa passagem que a gente leu. E eu queria essa noite tirar daqui algumas lições para a nossa vida, porque a nossa vida também está sujeita a esses mesmos altos e baixos. Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão certo, às vezes as coisas são fáceis, às vezes as coisas são mais difíceis. E às vezes também nós tomamos decisões erradas, que prejudicam ainda mais a nossa vida. Quem de nós aqui já não tomou uma decisão errada? Já não fez algo que depois se arrependeu? Aconteceu com alguém aqui isso? Só comigo? Quem mais? Eu fiz, depois eu vi, olha, não era isso. Não era nada disso, eu me arrependo. De repente eu fui desobediente, até porque Deus estava falando, eu sabia pela palavra que não era essa a direção, mas insisti e fiz. E o que eu colho com isso? Arrependimentos, amarguras. Quantos de nós já tivemos que voltar atrás em algo que fizemos? E, aliás, glória a Deus pelos que voltam atrás, porque pior são aqueles que erram e continuam indo em frente, como se nada estivesse acontecendo. Melhor é reconhecer o erro e voltar atrás, porque ainda há uma chance de haver uma restauração, uma recuperação dessa vida. E isso é algo que pode acontecer na vida de todo mundo. A gente pode experimentar impedimentos, a gente pode experimentar barreiras, coisas que nos obriguem a mudar de curso. Eu queria ir por um caminho, mas sou obrigado, sou forçado a ir por outro, porque aqui encontrei uma barreira, aqui encontrei um impedimento. Talvez pessoas aqui tenham problemas que nunca conseguiram resolver, até hoje. Você luta com uma situação que você ainda não conseguiu resolver. Isso também faz parte da vida. Ter que tomar outro rumo, ter que dar uma guinada na sua direção, porque, como diz o ditado, errar é humano, mas persistir no erro é uma burrice enorme, né, irmãos? É continuar batendo em ponta de faca, como se diz, e isso não vai terminar de maneira boa, não é? E todas essas coisas que eu citei aqui são absolutamente normais, fazem parte da vida. Ninguém aqui tem uma vida perfeita. E não existe vida perfeita. Não existe esse conceito. A gente vive como qualquer outra pessoa, com acertos e erros, com problemas, com contornos, com voltar atrás, com fazer diferente, com mudar o pensamento. Isso tudo faz parte da existência humana. Então eu queria olhar para essa história que a gente leu aqui e fazer algumas considerações bíblicas a respeito dos problemas da vida. A palavra de Deus vindo para a prática da nossa vida. Eu creio que Deus nos deixou sua palavra, não apenas para a gente conhecer como uma história, a gente conhecer para poder contar para os outros de maneira curiosa, mas para a gente tirar dela lições para o dia a dia. A Bíblia é atual, você acredita nisso, irmãos? A Bíblia é atual. Ela vai servir para o meu amanhã, para o meu dia a dia, para a minha rotina de trabalho, para o meu relacionamento com as pessoas. Então, há mensagens de Deus aqui que nós podemos extrair para as nossas próprias circunstâncias. E uma das primeiras coisas que eu vejo nesse texto é que, segundo diz os dois primeiros versículos que a gente leu, vamos ler aqui, versículos 6 e 7. Diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o quê? Não permitiu. Olha que interessante. Nem todas as nossas dificuldades serão retiradas. Nem tudo aquilo que eu quero fazer será feito, mesmo que seja com boa intenção. O que Paulo e Silas queriam fazer aqui? Pregar. Tem intenção melhor do que essa? Qual a intenção do coração deles? Pregar. Pregar para pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Essa era a vontade de Paulo e Silas, uma boa intenção.
uma boa direção que o próprio Senhor nos deu, ide por todo o mundo e pregai. E eles queriam percorrer aquela região, mas foram impedidos 2 vezes de pregar na Ásia e depois iriam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Veja, eu queria fazer algo que eu sei que agrada a Deus, que eu sei que é a direção do Senhor, mas o Espírito Santo não deixou. Glória a Deus por isso. Não é, irmãos? Nem tudo que a gente quer vai acontecer. Nem todas as nossas dificuldades serão retiradas por Deus, mesmo quando eu estou fazendo coisas de Deus. Isso é um grande exemplo para a gente não se iludir. Eu estou fazendo algo que Deus mandou, mas Ele não quer que eu faça agora. Ele não quer que eu faça naquele lugar. Ele não tem esse plano para mim. Eu quero obedecê-lo, mas Ele vai me dirigir. Não era o lugar, não era a hora, não era o momento. Então, o Espírito Santo não deixou. Glória a Deus, porque Paulo e Silas eram obedientes. Quantas vezes o Espírito Santo já não deixou a gente fazer alguma coisa? E a gente diz, peraí, Espírito Santo, eu vou fazer, poxa. Eu sei que é para fazer, eu vou fazer. E aí quebramos a cara. Teve isso já com você? Você sabia que não era para fazer, mas eu vou fazer. Porque como é que o Espírito Santo impede alguém? O Espírito Santo acorrenta alguém? Mão para trás. Não, esse negócio é do demônio, né, irmãos? O Espírito Santo não faz isso, não. O Espírito Santo não acorrenta ninguém, não bota uma parede na frente. Você é livre. Mas o Espírito Santo, ele fala ao coração. Ele inspira. Eles entenderam pelo Espírito Santo que não era para ir, não foram. Mas você pode fazer diferente. Você pode entender que não é para ir e ir. Pode ou não pode? Você é livre. Nós somos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a lição que esse texto começa a me dar é que nem todas as dificuldades vão ser tiradas e eu vou precisar aprender com as limitações da vida. Nem tudo que eu quero vai ser feito. Eu não sou uma criança mimada. Amém, irmãos? Quando você tiver um filho, não mime seu filho, porque vai chegar o momento que ele vai ver que nem tudo que ele quer, ele vai conseguir. Nem com choro, nem com esperneio. Pessoas que mimam os filhos acostumam mal os filhos a pensar que tudo eles podem ganhar no choro, esperneando, gritando e fazendo escândalo. E assim não funciona, irmãos. Nós não vamos ter tudo que nós queremos. Nós não vamos conseguir tudo que desejamos. E nenhuma ou nem todas as dificuldades serão retiradas da nossa vida. Nós é que temos que aprender a viver com as dificuldades e andar no caminho que Deus nos mandar andar e não no caminho que nós queremos. Há um exemplo bíblico na vida de Moisés que ilustra bastante sobre isso. Veja a Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo número 4, no versículo número 10. Êxodo 4, 10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tinha uma dificuldade para falar, a Bíblia não esclarece bem. Alguns dizem que ele era gago. Imagina o gago pregando, irmão. Não ia dar certo, né? Então, alguns dizem que Moisés tinha uma certa gagueira, uma certa dificuldade em falar. Esse era um problema, a gente não sabe qual era o problema. Ele diz que ele é pesado de língua. Mas interessante que Deus queria usá-lo. Queria ou não queria? Para que Deus queria usar Moisés? Para libertar o povo dele. Olha que missão foi dada àquele homem. Mas a dificuldade que ele tinha não foi tirada. Veja, interessante no texto é que Deus não diz assim: tá bom, você é gago? Eu curo gago. Você tem problema na boca? Eu curo boca. Você tem problema na língua? Eu curo língua. Isso não é mole para Deus isso? O que você acha? Algo difícil demais para o Senhor curar uma enfermidade, um problema, uma dificuldade? Nenhuma. Mas Deus não o fez. Veja só a solução no versículo 15. Tu, pois, lhes falará e lhes porá na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer.
ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. A solução de Deus foi chamar o irmão de Moisés, Arão, para que este falasse por Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava com o povo. Aí você diz, poxa, complicado isso, né, Senhor? Não era mais fácil curar Moisés e pronto? Deus faz do jeito que Ele quer, irmãos. Não é do jeito que a gente quer. Deus sabe todas as coisas. Diz um ditado no mundo que Deus não dá asa à cobra. Já ouviu isso? Imagina, Moisés já foi um tremendo de um homem de Deus. Se ele ainda falasse bem, pronto, ninguém segurava Moisés. Ia ficar, né, eu sou o cara. Deus no céu e eu também. Né? Nem Deus no céu e eu na terra. É Deus no céu e eu do lado dele. Deus sabe o que faz com cada um de nós, irmãos. Deus não dá asa à cobra. Então ele não curou Moisés. O problema continuou. Mas isso não foi impedimento para Moisés fazer o que Deus queria, foi? Não, não foi. Ele foi e fez do jeito que Deus tinha para fazer, usando Arão, seu irmão, as coisas aconteceram. A mesma coisa, o mesmo princípio foi aplicado a Paulo. O princípio da asa de cobra. Vamos ver isso aqui, isso eu inventei, né? 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse, olha, Paulo já diz certinho, ó, para que eu não ficasse soberbo, olha como Paulo admite. Quem é Paulo? O maior evangelista, concorda comigo? O que mais pregou, o que mais abriu igreja, o que mais levou o reino de Deus para fora dos domínios de Israel. Quem foi? Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas ele diz, olha, para eu não ficar soberbo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele matou a charada. Ele disse, olha, eu tenho um espinho na carne. Também a Bíblia não diz o que é. Alguns especulam, Paulo tinha um problema de vista, porque em outra palavra ele diz que não estava conseguindo enxergar. Especulações. Ele tinha um problema, e era na carne, não era espiritual, não, como alguns dizem. Era um problema físico. E ele diz, aquilo me incomodava, aquilo me envergonhava, de alguma forma eu passava vexame com aquilo. Ele chama isso de mensageiro de Satanás. Ele diz, eu orei 3 vezes para Deus me afastar disso, mas Deus disse, a minha graça te basta. E ele entendeu que quando ele era fraco, aí é que ele se tornava forte, porque aí era Deus agindo. Se ele não tivesse esse espinho na carne, ele também ia achar que ele era o tal. Ele ia achar que nem de Deus precisava. Não é? Se ele não tivesse esse problema, ele mesmo fala, eu ia me ensoberbecer. Mas para eu não me ensoberbecer, me foi colocado um espinho na carne. Irmão, quem colocou esse espinho na carne? Foi Deus. Aquilo foi colocado por Deus. Para que ele lembre, olha, você é humano, você não é super-homem, você não é o bambambam, você cura um monte de gente, mas você não vai curar você. Vocês lembram quanta gente Paulo curou no seu ministério? Paulo curou, entre aspas, né? Em nome de Jesus, pessoas foram curadas pelo ministério, pela boca de Paulo, pela ação de Paulo. Mas a ele mesmo ele não curou, ele ficou e permaneceu com esse espinho na carne. Então, amados, Deus sabe o que é melhor para nós. Nem todas as dificuldades serão retiradas. Veja o que diz o Salmo 119, vamos ler? Salmo número 119, versículo 67. Salmo 119, verso 67, está escrito assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
Às vezes, alguns de nós precisam ser afligidos para acertar o caminho. Precisam ter um espinho, um problema, para guardar a palavra, para endireitar a vida. Deus sabe como trata cada um de nós, irmãos. Paulo queria ir para a Ásia e Deus disse, não, eu não programei a Ásia para você, programei outro lugar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim, Senhor, meu Deus. Pode falar, onde o Senhor quiser eu vou. Senhor, eu estou com esse espinho aqui, dá para tirar? Não, não dá não, a minha graça te basta, já fiz muito por você. Sim, Senhor, meu Deus, continua aqui me usando por tua misericórdia. É assim que funciona, e é assim que tem que ser. E às vezes é preciso ser afligido para começar a andar direito. Em boas palavras, é a disciplina que acerta a nossa vida, que acerta o caminho dos nossos filhos. Disciplina, evidência do amor de Deus. Deus disciplina a quem Ele ama, diz a palavra do Senhor. Veja, outra coisa que esse texto me ensina é que nem sempre as derrotas que a gente possa sofrer na caminhada, elas significam fracassos. Veja, a guerra é composta de muitas batalhas. Dificilmente há uma guerra de uma única batalha. São várias batalhas. Algumas a gente ganha, outras a gente perde. Mas a guerra ainda não foi perdida, entendeu? Não é porque eu perdi uma batalha que eu vou perder completamente a guerra. Então, uma derrota que eu tenha, que você tenha, não significa que Deus te abandonou, que nada vai dar certo, que você é azarado. Nada disso. Não significa um fracasso. Entenda isso. E o texto mostra, voltando lá ao texto em Atos 16, se a gente ler aqui alguns versículos, nós vamos entender isso. Versículo 9. Diz assim, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele agora tem um sonho, uma visão, e ele agora vê um novo lugar. Não tinha passado pela cabeça de Paulo e Silas, Macedônia. Então entenderam que o Espírito Santo que os bloqueou para ir para um lugar, agora os estava dirigindo para irem para outro lugar. Eles olharam, pensaram, entenderam que aquela visão era a direção do Espírito Santo que eles precisavam. E decidiram então obedecer, é o que diz a palavra. Veja o versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender, atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Veja, a direção de Deus foi confirmada. O Espírito Santo revelou numa visão, vai para Macedônia. Eles foram. Chegando lá, na primeira vez que foram a um lugar de oração, encontraram pessoas, puderam pregar a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo agiu. Irmão, se eu for pregar aonde Deus não mandou, por melhor pregador que eu seja, nada vai acontecer. Porque não existe uma pregação sequer que convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem não é a eloquência do pregador, é o Espírito Santo. Veja, Paulo era um pregador maravilhoso, mas quando a Bíblia diz que a Lídia ouviu a palavra de Deus diz aqui, o que aconteceu com ela, irmãos? O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Paulo podia falar ali 3 horas seguidas na maior eloquência, mas se Deus não abrir o coração da pessoa, ninguém se converte.
Ninguém se converte pela eloquência de um pregador, pelo conteúdo da mensagem, mas é pela ação do Espírito Santo. E aquela ação foi a confirmação, aquela visão não foi uma visão de homens, aquela visão foi a visão do Espírito Santo. Como homem, eu queria ir para a Ásia, como homem, eu queria ir para lá, e o Espírito não deixou. Mas agora ele me revelou, vai para Macedônia, eu fui, e quando eu preguei, a primeira vez que eu preguei, uma pessoa se converteu. E não só se converteu, se batizou. E não só se batizou ela, mas todo mundo da casa dela. Olha a confirmação da direção de Deus sobre a vida de Paulo. Agora, tudo parecia lindo, tudo parecia maravilhoso. Aí vem o versículo 16, dizendo assim: aconteceu que indo nós, para onde? O lugar de oração. O mesmo lugar que eles pregaram a Lídia, eles foram de novo lá. O mesmo lugar, esperando a mesma ação, esperando o mesmo Espírito, a mesma bênção, a conversão. E aí nos saiu ao encontro uma jovem, como é que era essa jovem? Possessa de um espírito adivinhador. O que é isso? É um demônio. Tá? Você pode chamar o espírito do que você quiser, mas se ele possuiu uma pessoa, ele é um demônio. Tá? Então, um espírito adivinhador, entenda aqui um demônio. Uma jovem endemoniada foi ao encontro de Paulo naquele lugar que no dia anterior tinha sido tanto sucesso na pregação do Evangelho. O qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava, mas ela tinha um demônio que adivinhava as coisas. Parece coisa aqui do Rio de Janeiro, né? Tem uns demônios aí adivinhando as coisas, viu? Tem umas casas aí que as pessoas adivinham, lê mão, né? Lê a borra do café, joga búzio, joga tarô, joga carta e adivinha o futuro, desde que você pague uma graninha, né? E isso acontecia com a moça. Ela dava grande lucro. Ela dava mais lucro fazendo isso do que trabalhando como escrava. E ela foi ao encontro de Paulo e Silas. Seguindo a Paulo e a nós, quem é nós? É Silas e Lucas. Lucas é o autor de Atos e ele fala na primeira pessoa, dizendo que ele estava presente aqui. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aí você vai dizer assim: peraí, esse demônio aí está falando a verdade. Irmão, demônio fala a verdade? O que você acha? Vamos pensar aqui um pouquinho. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando ele fala da mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Bom, mas o que ele falou parece verdade, ou não? Paulo e Silas e Lucas não são servos do Deus Altíssimo? Não estão anunciando o caminho da salvação? Mas por trás de qualquer coisa que o demônio fale, tem uma mentira, irmãos. Mesmo quando ele fala aparentemente uma verdade, há uma mentira por trás, porque o seu desejo é enganar, seu desejo é seduzir, é atrapalhar, é tirar do caminho, é tirar da visão. Por isso, um dos melhores dons do Espírito Santo é o discernimento. Com o discernimento nunca seremos enganados, porque o Espírito Santo revela o que está por trás daquela pseudo-verdade dita por um demônio. Demônios podem falar pseudo-verdades, mas sempre com a intenção de enredar, de prender, de desviar do caminho de Deus. E ele estava ali naquela mulher seguindo Paulo, Silas, Lucas, dizendo isso constantemente, falando dessa maneira. E aí o texto prossegue dizendo no versículo 18, isto se repetia por muitos dias. Não foi um, não foi dois. Muitos, tem que ser pelo menos 3, né? Provavelmente, muitos aqui é mais de 3 dias. A mulher atrás deles, dizendo as mesmas coisas, falando as mesmas palavras. Paulo, já indignado, indignou-se, voltando-se, disse a mulher? Não. Disse a quem? Ao Espírito. Não é a mulher, é o Espírito que está nela. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. O que aconteceu? Mais uma vez, manifestação da graça, do poder de Deus.
Tudo maravilhoso até aqui. E aí chega o versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem quantos açoites? Muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Veja, por que eles passaram por isso? Foram para lá na direção de Deus, foram na direção do Espírito, houve a conversão de Lídia e de sua família, expulsaram um demônio, libertaram uma mulher. Por que passaram por isso? Alguém diria, houve uma derrota na vida de Paulo e Silas, sofreram na carne, algum mais abusado indagaria, está vendo? Vale a pena servir a Deus? Fiz tudo certo, não fui para onde o Espírito não queria que eu fosse, fui para onde o Espírito queria que eu fosse, fiz a obra, converteram-se pessoas, libertei, expulsando um demônio, e agora o que eu mereço? São esses açoites e essa cadeia? Diriam alguns, certamente, dessa maneira. Irmãos, só que o que a Bíblia vai mostrar para a gente é que eles sofreram, sim, na carne, as consequências de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, às vezes, é difícil, e às vezes traz consequências que a gente sente na própria pele. Mas isto é uma pequena derrota, aparente derrota. Mas, como eu disse no início, isso não significa o fim da guerra. Paulo não morreu nesta prisão aqui. Não era o fim do seu ministério e nem do que Deus queria fazer através dele. Quando nós temos a convicção de que Deus quer fazer algo através de nós, não importa o que a gente passe, as coisas vão mudar. Entenda isso. Deus tem planos e as coisas vão mudar, porque Ele é Deus. Mas isso não significa um fracasso. Talvez quem estivesse vendo, diz a Bíblia que foi uma multidão que deu chicotada neles, que cercou eles, que prendeu, uma multidão de romanos ali. Para aqueles que estivessem olhando, imaginavam o seguinte: Paulo fracassou, olha lá, fracassado, olha lá, está todo lanhado agora, dormindo na cadeia. Para quem estivesse assistindo, poderia pensar isso: acabou Paulo, olha lá, todo ensanguentado, na cadeia, jogado, amarrado no tronco. Está vendo? Cadê o Deus dele? Muita gente poderia dizer assim, mas uma coisa a gente precisa aprender com esse texto: um fracasso não significa uma derrota definitiva. Fracasso faz parte da vida. Eu fico às vezes pensando, como os cristãos gostam de usar alguns jargões, e dizem assim: em Cristo só vitória. Já ouviu isso? Não, irmão, tem umas derrotas também, tem uns empates, Não é só vitória. No final é vitória sempre, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Mas tem umas derrotas, tem uns fracassozinhos na vida, mas eles não são determinantes para aquilo que a gente quer. Pensa nos outros exemplos bíblicos. Lembra de Noé? Quem lembra de Noé? Você lembra de Noé? É velho, hein? Estava lá com ele? Mas quem lembra de Noé, na Bíblia, irmãos? Você vê a história de Noé. Noé é chamado por Deus para construir uma arca, porque vai chover, coisa que certamente nunca tinha acontecido antes, e começa a dizer para a própria família e para as pessoas ao seu redor que ele estava construindo aquela arca porque Deus ia acabar com tudo. Ia cair um tal de dilúvio que ia destruir tudo. E quanto tempo durou isso? A Bíblia diz que foram anos e anos. Não construiu aquela arca em 2 anos e meio, como a gente fez o prédio ali, não. Foram muitos anos trabalhando ali, irmãos. Na verdade, a Bíblia fala em 120 anos. Se você olhar para esse resultado, você poderia dizer que Noé é o pior evangelista que já apareceu na face da terra. Porque ele ficou 120 anos pregando e não convenceu ninguém. Só os bichos. Só os bichos entraram na arca de Noé. Irmãos? É o pior pregador de todos. 120 anos pregando e quase que ele não consegue salvar nem a própria família. Nem a própria família acreditava nele. Já parou para pensar nisso?
mas foi por causa de Noé que a gente está aqui hoje. Sabia? Eu, você e uns animaizinhos que andam pela igreja aí. É por causa de Noé que nós estamos aqui hoje. Então, olhando para Noé, você é um fracassado, não converteu ninguém, não fez nada de bom, né? Mas é assim, queridos, a vida não é só vitória, não. Tem problema. Aquele Moisés que eu lembrei para você ainda agora, ele dirigiu o povo com auxílio de Arão, aquela coisa toda, mas durante a caminhada, quantas rebeliões se levantaram contra Moisés? O povo se revoltando, a sua irmã e o seu irmão, o próprio Arão, se revoltaram contra Moisés, se voltaram contra ele. Irmão, a vida não é um mar de rosas. A Bíblia fala também de Ezequiel. Ezequiel profetizou, tem um livro de Ezequiel na Bíblia, mas o povo não ouviu a sua pregação. Ninguém deu ouvidos a Ezequiel. Jeremias é outro caso, de tanto sofrimento, de tanta luta, mas as coisas são assim. Não significa porque não deu certo, porque não era o que eu queria, não era o que eu esperava, que eu vou terminar em fracasso. Pelo contrário, a história mostra que esses homens não fracassaram. Embora tivessem tido um fracasso temporário, eles não foram derrotados. E outra coisa que o texto aqui me ensina é que as derrotas e fracassos pontuais, elas não determinam o meu futuro. Como eu disse, Noé perdeu, mas na hora da arca estava só ele lá com a família e os bichos, né, irmãos? Ninguém viu. Durante os 120 anos, caçoaram de Noé. Desceu lá aquele cara doido, lá o velho maluco. Você conhece? Onde é que fica? Fica depois da casa do velho doido. Quem é o velho doido? Noé. Como é que eu chego lá? Vai num posto de Ipiranga. Não. Vai na casa do velho doido. Passou da casa do velho doido depois. Quem é o velho doido? Noé. Ninguém acreditava no cara. Então não quer dizer que esse fracasso vai determinar o futuro. O futuro nosso está nas mãos de Deus, irmãos. A nossa vida está entregue a Deus, então Ele tem a direção para cada um de nós. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. 25. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Isso é que é impressionante. A Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. A derrota deles, os açoites, o sangue escorrendo, o desconforto de estar amarrado num tronco, não fechou a boca daqueles homens para orar, para louvar, para ter comunhão com Deus e um com o outro. A derrota aparente, o fracasso, não impediu, não mudou, não transformou negativamente a vida de nenhum deles. E o resultado, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que você diria? Se você fosse ateu, você diria assim, caramba, que coincidência, né? Um terremoto justo naquela hora. As placas tectônicas se moveram e a terra estremeceu e, por coincidência, quebrou as cadeias de todo mundo, diria o ateu. Não é assim que ele falaria? Quem fez isso, irmãos? Foi Deus. Eles louvando, todo lanhado, mas Deus fez o milagre. Não foi o fim de Paulo e Silas, pelo contrário, tudo no plano de Deus. Se você continuar o texto, você vai ver que eles saíram dali, levando a vida do carcereiro com eles, e de toda a sua família. Irmãos, a diferença não está no que acontece ou que deixa de acontecer com qualquer pessoa. A Bíblia diz, o sol nasce sobre bons e maus, a chuva cai sobre bons e maus. A diferença está na maneira como a gente enfrenta a realidade da vida. Como é que você enfrenta os fracassos? Como é que você enfrenta os planos que não dão certo, as ideias que o Espírito Santo bloqueia? Como é que você enfrenta isso? É isso que vai ser determinante para o seu sucesso na vida. Moisés podia ter ficado, aliás, Noé podia ter ficado muito chateado com aquela zoação toda em cima dele e dizer assim, não vou mais fazer arca nenhuma, isso deve estar ficando maluco mesmo. Deixa eu ficar 120 anos construindo um troço? Não tenho paciência para isso. Aí
morria junto com todo mundo, é ou não é? Você quer morrer junto com todo mundo? Ou você quer vencer? Você quer salvar a sua família? Ou você quer que todo mundo se perca? Isso vai depender da maneira como você encara essas situações. Há um exemplo que eu quero deixar para você, já quase terminando, do Calvário, olhando para o Calvário, olhando para o dia da crucificação de Jesus. Naquele dia da crucificação, 4 pessoas morreram. Quem são as 4? Lembra aí comigo. Jesus, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda. Quem mais morreu? Judas Iscariotes. Judas se matou, né? Um dia crucial para a humanidade. 4 pessoas morrem. O chamado bom ladrão, né? Na cruz tem o bom ladrão e o mau ladrão, né? Quem é o bom ladrão? É aquele que reconheceu Jesus, que pediu sua misericórdia, que queria estar com ele no paraíso, e isso aconteceu. Todos os 4, naquela noite, enfrentaram o mesmo fim. Qual o fim? Morte. Todos morreram, concorda? Naquela noite, todos eles morreram e ninguém escapou disso. Mas o que mudou foi realmente a maneira como eles enfrentaram esse mesmo fim, a morte. Cada um enfrentou a morte de uma maneira completamente diferente do outro. Judas, que morreu naquela noite, se você olhar para a vida de Judas, você vai ver que ele é um homem que começou bem. Judas se candidatou a um emprego no ministério de Jesus, ele leu o classificado, Jesus estava recrutando pessoas, se ofereceu e foi contratado? Foi? Judas foi escolhido por Jesus. Foi ou não foi? Judas foi escolhido por Jesus para fazer parte do ministério. Andou com Jesus 3 anos e meio. Esteve ao lado dele, viu milagres, viu coisas maravilhosas, ouviu suas palavras, sentiu de perto o amor de Jesus. Judas teve todo esse privilégio. Eu posso dizer que ele começou muito bem. Mas como é que ele terminou? Terminou muito mal. Não adianta começar bem se eu termino mal, irmãos. Não adianta começar maravilhosamente se no final eu vou terminar da pior maneira. A pior morte aqui foi a de Judas, né? Indignado, com remorsos, tira a sua própria vida e morre de uma maneira covarde, terrível, né? O mau ladrão, aquele que não se arrependeu, aquele que xingou Jesus na cruz, se é Jesus mesmo, tira a gente daqui, e debochou, e afrontou. Esse aí começou mal, não começou mal? Ladrão, muito roubo por ali, a vida dele foi essa o tempo todo. E como é que ele terminou? Terminou mal. Começou mal e terminou mal. Mas tem o que a gente chama de bom ladrão. O bom ladrão começou mal também. Ele é ladrão até aquele dia. E veja, não é só um ladrãozinho, né? Para ser condenado à morte por crucificação, não quer dizer que ele roubou a galinha do vizinho. No mínimo, ele cometeu um crime que a gente chama aí de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, para a pena ser tão grave, condenação à crucificação, morte por crucificação. Então, ele começou muito mal também, mas no final da sua vida, Deus abriu seus olhos, como abriu os de Lídia, para entender as palavras de Paulo. Ele enxergou em Jesus o Salvador, e ele terminou bem, mesmo tendo começado muito mal. Veja, não importa o que a vida apresenta, o que importa é como eu reajo a ela. E Jesus começou bem e terminou bem. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu que a dou em resgate. Né? Ele deu a sua vida para nos salvar. Começou muito bem, como Deus que se fez carne, e terminou muito bem como nosso Salvador. Então, o que determina o futuro é a nossa reação diante dessas derrotas que a gente pode ter na vida. Eu não tenho, nem você tem, nenhum controle sobre as circunstâncias. A gente não consegue controlar tudo que vai nos acontecer, não consegue controlar os pensamentos, não consegue controlar as atitudes e nem consegue controlar as reações.
Todas essas coisas costumam fugir ao nosso controle. Agora, uma coisa a gente pode fazer: decidir agir de maneira diferente. Enfrentei a derrota, enfrentei o problema, enfrentei o trauma, mas eu posso decidir agir diferente. Paulo e Silas, naquela prisão, tomaram uma decisão. Quando a Bíblia diz no verso 25 que eles estavam louvando e cantando e orando, isso é fruto de uma decisão. Se coloca no lugar deles. Você está todo lanhado, foi chicoteado, está sangrando, num lugar imundo, com as mãos e os pés acorrentados a um tronco. Você pode escolher o que fazer. Você pode ficar blasfemando, xingando Deus de tudo que é nome. Por que eu estou aqui se eu estava te servindo? Por que eu estou aqui se eu vim para cá porque o Senhor mandou? Eu preferia estar na Ásia, mas o Espírito disse para eu não ir para a Ásia, me mandou para a Macedônia. Agora é o que está acontecendo comigo. Você podia ficar ali resmungando a vida inteira, mas eles tomaram uma decisão. Eu imagino Paulo olhando para Silas assim: Silas, e aí, tudo bem? Está doendo um pouquinho. Mas vamos orar? Vamos orar. Aí começa a orar. Vamos louvar? Aí começa a louvar, entendeu? Decisão. É a decisão que a gente vai tomar que vai mudar a circunstância da nossa vida. E aí a consequência é o versículo 26, o terremoto inesperado que acontece, que quebra as cadeias, que bota todos em liberdade. Isso é a consequência de uma decisão. Eu posso com a minha boca ser uma bênção, e eu posso com a minha boca ser uma maldição. Uma boca que prega, que ora, que louva, que fala, que as pessoas se convertem, poderia se transformar numa boca que blasfema, que reclama, que xinga, mas não foi essa a escolha deles. A boca é sua, você escolhe o que vai fazer com ela, você escolhe qual vai ser a sua reação, e eles escolheram diferente, o milagre aconteceu. Também a vida mostra aqui que o bom ladrão confiou o seu futuro a Jesus naquele momento. Ele reconheceu o seu senhorio e naquele mesmo dia esteve com Jesus no paraíso. E Jesus também confiou no Pai e no Espírito Santo, e Deus o ressuscitou. Depende da sua reação. Depende daquilo que você vai fazer em relação aos seus problemas. Como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nem tudo está perdido. Não é uma derrota que vai determinar o resto da vida, mas é a reação. Pense na reação. Pense no que você tem feito. Pense de que maneira você tem enfrentado as adversidades da vida. Como um cristão ou como um covarde? Como um cristão ou como um blasfemador? Como que você tem enfrentado? É isso que vai fazer diferença no futuro da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra que nos traz direção para que nós possamos agir de uma maneira diferente. Senhor, perdoa se nós temos agido de maneira impensada, perdoa se a nossa boca tem sido mal usada, se os nossos corações têm se inclinado para um lugar para onde o Senhor não nos mandou, se nós temos resistido à voz do Teu Espírito, Senhor. Perdoa-nos, Pai, essa noite. Fala ao nosso coração pela Tua palavra. Como o Senhor fez com a Lídia, abre, Senhor, o nosso entendimento para entendermos o que o Espírito Santo está falando conosco, para que nós possamos agir de acordo com a Tua vontade, debaixo da Tua direção, porque quando fazemos isso, Pai, mesmo que alguma coisa não dê certo, nós sabemos que acima de tudo está o Senhor. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que foram chamados pelo Senhor. Nós sabemos disso e que isso traga paz e descanso a cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, ensina aos meus irmãos a enfrentar as adversidades da vida, a enfrentar o dia mau, a enfrentar quando o plano é frustrado,
a enfrentar as adversidades, os obstáculos, sabendo que o Senhor é poderoso para nos conduzir a um lugar melhor, aonde o Senhor quer, onde o Senhor tem para nós algo definitivo de viver debaixo da tua graça e da tua direção. Eu te peço isso, Senhor, fala conosco, que o teu povo ouça a tua voz, todo impedimento, toda barreira seja tirada essa noite, para o teu povo te ouvir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Seu coração não sabe o caminho certo a seguir. Dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. O seu coração não sabe o caminho certo a seguir. Dá um tempo, pare para ouvir a voz. Seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Obrigado, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso culto essa noite. Glória a Deus.